Estamos no ar com mais um programa Rodada Top. E como é bom ter você com a gente aqui. Que maravilha, que prazer ter você aqui na nossa Rede Top. Lembrando que a Rádio Top você pode acompanhar pelo nosso site oficial, que é o www.radiotopbaixada.webradiosite.com. É tudo isso aí, mas é muito fácil. Você vai ter o link em algum lugar para você acessar, clicar e ir direto, tá bom? Confira também o nosso site, está novinho. Site novinho em folha, você pode deixar mensagem, pedir música, interagir no chat. Um site todo funcional para você, tá? Isso a gente faz sempre com muito carinho para você que acompanha a gente. Você pode também baixar o nosso aplicativo. Entrando lá no site, você tem toda a orientação para baixar o nosso aplicativo e ficar por dentro de tudo o que acontece na Rede Top, tá? E as nossas redes sociais também, muito importante deixar para você o nosso YouTube, onde você acompanha, você com certeza vai encontrar esse programa lá, porque o programa também tá no YouTube e no Instagram também. O YouTube é @tvtoppp, tá? Vou repetir para você aí, @tvtoppp, e o nosso Instagram, que é @radiotopbaixada, tá? Você pode ouvir também. Olha, muita opção para você ouvir a Rádio Top, hein? Não ouve se não quiser. Você pode ouvir também pelo site Radiosnet. Você entra lá e ouve também, juntamente com várias outras rádios aí conhecidas do nosso, não só do Brasil, mas também do mundo, tá? Rádio Top, Jesus em primeiro lugar. Uma rádio para você chamar de sua. Como sempre, nós vamos trazer agora aqui no Rodada Top, agora sim, um resumão. O que aconteceu nessa última rodada aí, que aconteceu nos dias 26 e 27, o resumão dos 4 grandes cariocas aí, tá? Você acompanha aqui com a gente Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Vamos ver aí quem se deu bem, quem não se deu tão bem assim, tá? Você confere tudo comigo aqui. Eu sou Elson Júnior e vou te conduzir por essa viagem aqui na Rádio Top. Rádio Top é louvor, informação e notícia. Começando com o glorioso Botafogo, que jogou no sábado, no dia 26, recebeu em casa o Corinthians e olha, não conseguiu vencer, ficou só no empate, um para o Botafogo e um para o Corinthians. A gente teve aí gols de Arthur Cabral aos 23 minutos do primeiro tempo. O glorioso abriu o placar com Arthur Cabral. E olha, o jogo em si, o Botafogo dominou o primeiro tempo, mostrou mais posse de bola, mas perdeu a intensidade no segundo tempo. E aí, queridão, o Memphis Depay entra e aos 37 do segundo tempo empata, deixando aí tudo igual, um para o Botafogo e também um para o Corinthians. Então, o técnico David Lancelotti lamentou aí o baixo aproveitamento ofensivo e Caio Pantaleão foi o destaque individual da equipe do Botafogo. Glorioso, né? Empatando em casa aí. E como fica agora a posição do Botafogo no Brasileirão? Eu digo para vocês aqui, o Botafogo ele segue aí em quinto lugar com 26 pontos, tá? Botafogo em quinto com 26 pontos. Jogou no sábado e a gente traz para você ficar informado. Podia ter ganho um jogo em casa para poder garantir 3 pontos, mas, meu querido, é clássico. E clássico não tem jeito. Pode ser clássico interestadual, é jogão, é luta, é guerra. Próximo jogo do Botafogo é contra o Red Bull Bragantino, tá? Próximo jogão, próxima partida do Glorioso. Você que é botafoguense aí, então chega para você essa notícia para você ficar por dentro. Um o Botafogo e um para o Corinthians. E o Fluminense, hein? Fluminense também jogou no sábado. O Fluminense que jogou contra o São Paulo. É isso aí. Foi até o Morumbi jogar fora contra o tricolor paulista e infelizmente não aconteceu como os tricolores imaginavam. O São Paulo venceu o Fluminense por 3-1, tá? Com gols aí de Arboleda, Ferreirinha e Tapia. E pelo Fluminense, Samuel Xavier marcou. São Paulo teve superioridade tática e físico. Até dominou o meio-campo, encaixou uma boa marcação, né? O Fluminense segue sofrendo com gols de bola parada. Esse foi o 6º já. Então não tem jeito. O momento aí, a 4ª derrota consecutiva, o desgaste do elenco, o Fluminense que não conseguiu vencer ainda após o Mundial de Clubes, teve uma ótima colocação, né? Foi muito bem, conseguiu
uma campanha inesquecível, uma campanha histórica, porém não consegue vencer ainda no Campeonato Brasileiro. Tá? O Fluminense segue aí em 11º lugar com 20 pontos e ainda com 2 jogos a menos. Próximo jogo do Fluminense, o Fluminense enfrenta o Internacional pelas 8º da Copa do Brasil no Beira-Rio. Mais um jogo fora no dia 30 de julho, às 21h30. Então o Fluminense aí precisa voltar, né, recolher os cacos aí e treinar para poder melhorar, porque infelizmente não consegue. O técnico Renato Gaúcho não tem conseguido fazer o time jogar como fez jogar no Mundial. O Fluminense perdendo para o São Paulo nesse sábado por 3-1. Uma derrota vexatória, difícil, e a torcida vem cobrando, né? Não tem jeito, a torcida segue cobrando o tricolor para que haja aí uma remontada, uma melhora, uma reação, porque o tricolor tem tradição e tem tudo para deslanchar. Porém, a gente sabe que, né, o tricolor reclama muito porque quando o Fluminense perde um jogador como o Arias, perde aí mais de 50%, eu posso dizer até 70% do time, e fica muito complicado. Vamos ver o que o Fluminense vai fazer. Conseguiu uma receita, ganhou dinheiro nesse Mundial, e eu acredito que tem condição de fazer contratações nessa janela ainda. Vamos ver a diretoria do Fluminense, o que vai acontecer. O tricolor segue aí, infelizmente, no negativo no Brasileirão. E agora vamos falar de Vasco da Gama. O Cruz Maltino, Gigantes da Colina, também foi a campo ontem. Enfrentou o Internacional fora de casa, lá no Beira-Rio. O jogo foi às 18h30 e olha, o Vasco, que já vem colecionando aí uma sequência de derrotas, não consegue vencer nos últimos jogos. Esse jogo era um jogo que é um clássico interestadual. Os times cariocas tiveram clássicos nessa última rodada, e o Vasco não foi diferente. E o que foi diferente nesse jogo, na verdade, alguns pontos, né? O Vasco empata, o Vasco consegue o empate, porém o Vasco jogou muito bem. O Vasco domina boa parte do jogo, né? Teve um desempenho, principalmente no primeiro tempo, muito melhor, mas no fim do jogo acontece aí algo que foi um divisor de águas, um momento onde o juiz expulsa o goleiro Léo Jardim por cera. O goleiro cai no chão alegando estar sentindo dor, e aí o juiz expulsa o Léo Jardim. O que acontece? Essa expulsão acaba sendo o divisor de águas para que o Vasco aí não consiga a sua primeira vitória nesse pós-mundial também, embora não tenha participado, mas tá voltando como todos os outros times brasileiros, e o Vasco infelizmente cede o empate. O jogador Carboneiro, aos 46 aí do segundo tempo, né, nos acréscimos quase, ou melhor, nos acréscimos, ele faz um gol e empata, deixa tudo igual para o Internacional, um para o Internacional e um para o Vasco. O Vasco, volto a dizer, o ponto de inflexão desse jogo é que o Vasco foi uma equipe bem diferente, jogou muito bem, agrediu, colocou bola na trave. O Inter também, né, reagiu, depois que toma o primeiro gol, reage, mas o Vasco mostrou um outro posicionamento, né, um outro comportamento em campo. O técnico do Internacional, Roger, criticou o próprio time aí, dizendo aí que foram os piores 30 minutos do ano da equipe colorada, a equipe do Internacional. Vasco então segue em 16º lugar com 15 pontos ali, já perigando aquela zona que infelizmente o Gigantes da Colina fica ali perigando quase todo ano, aquela zona acima da zona do rebaixamento. Torcedor vascaíno aí ligando o sinal de alerta, a luz de alerta, né, houveram cobranças aí nas últimas semanas para que o time melhorasse. Essas cobranças surtiram efeito, porém o Léo Jardim, que é um goleiro, né, que não é indisciplinado, por conta da interpretação do juiz, acaba sendo expulso com alegação de cera, meus amigos. Infelizmente é aquela frase que muitos vascaínos, os próprios Cruz Maltinos aí dizem, né? Tem coisas que só acontecem com o Vasco. Então, alô galera do Gigante da Colina, um pro Vasco e um pro Internacional. Vasco seguindo aí nessa posição, 16º com 15 pontos pelo Brasileirão. E agora vamos falar do rubro-negro da Gávea, o Flamengo, o último time a jogar nessa última rodada do Brasileirão, mas não menos importante, já que nós vamos falar aqui daquele que é, como a própria torcida do Flamengo gosta de dizer,
segue o líder. O Flamengo completa aí 36 pontos e é o líder do Brasileirão. Vinha alternando essa liderança com o Cruzeiro e agora ele toma a liderança. O Flamengo recebeu o Atlético Mineiro no Maracanã, diante da sua imensa torcida. Mais de 54 mil torcedores acompanharam Flamengo 1 e Atlético Mineiro 0. O Flamengo controla muito bem quase todo o jogo. Houveram alguns momentos que o time do Atlético soube sair no contra-ataque, mas no geral o Flamengo foi dominante, hegemônico, com uma defesa sólida, tem muita qualidade, muita capacidade decidindo o jogo, né? Léo Ortiz faz aí o gol aos 30 minutos do segundo tempo após uma batida de falta cobrada por Luiz Araújo. No segundo tempo, Felipe Luiz faz essas mudanças, né? Coloca em campo o Alacião, menino que já vem fazendo muita diferença, já vem fazendo sucesso desde o Mundial. E aí, meus amigos, muda o jogo. O Flamengo começou jogando com Pedro, Bruno Henrique também, e no segundo tempo o Filipinho faz essa mudança aí e muda toda a cara do time. O Flamengo tem 36 pontos, 2 à frente do Cruzeiro e é o novo líder, não é segredo. O Flamengo segue líder do Brasileirão, que a semana foi assim, corrida conturbada, né? Os rivais loucos. Aí o Flamengo foi ao mercado e fez aí contratações bombásticas, né? Trouxe Saúl, Emerson Royal, trouxe o Lino. Com certeza esse elenco vai fazer muito sucesso. A gente diz aqui nos bastidores, comentando e falando sobre futebol, e o jogador que chega para jogar no Flamengo, ele encontra um cenário com uma facilidade no que diz respeito a esquema de jogo, elenco, então tem tudo para dar certo essas novas contratações no rubro-negro carioca. E lembrando que esse duelo volta a acontecer quinta-feira, agora dia 31, no Maracanã. Flamengo volta a enfrentar o Atlético Mineiro agora pela Copa do Brasil. Então teremos um novo episódio, com certeza nos aguarda aí fortes emoções. Flamengo e Atlético Mineiro se reenfrentando agora pela Copa do Brasil. E essa foi a rodada mais top do seu rádio, da sua rede, trazendo para você um resumo dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Esse foi o programa Rodada Top. Você confere sempre aqui na sua Rádio Top, uma rádio para você chamar de sua. Você também confere no nosso YouTube, acompanhando aí em @tvtoppp. Não esqueça, baixe o nosso aplicativo, vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Rádio Top Baixada. Fique conectado com a gente, Rádio Top Baixada, 24 horas com você. Até a próxima.